Na história de hoje, nossa protagonista enfrenta o peso da decepção ao perceber que seu pai a ama menos do que a irmã. Determinada a não permitir que essa mágoa ofusque sua felicidade, ela toma uma decisão difícil: excluí-los de seu casamento. No entanto, o destino reserva mais dor do que ela poderia imaginar, pois algo ainda pior acontece, adicionando uma camada de tristeza à sua jornada. Aos 23 anos, carrego em minha história uma infância marcada por tragédias e responsabilidades precoces. Minha jornada de dor e perda começou quando, aos 2 anos de idade, perdi minha mãe durante o parto de minha irmã. Aquela época tumultuada foi uma mistura de emoções, onde a felicidade pela chegada de um novo membro à família se misturou ao peso insuportável do segredo da traição que envolvia meus pais. Minha mãe, grávida de minha irmã, descobriu que meu pai a traía com a vizinha, um golpe que transformou o resto da gestação em um pesadelo. A mágoa obscurecia qualquer alegria que pudesse existir naquele momento. Ela enfrentou as dores físicas do parto enquanto carregava o fardo emocional da traição, uma carga que, infelizmente, se revelou demais para seu corpo suportar. Após a partida prematura de minha mãe, meu pai mergulhou em uma espiral de insensibilidade. Sua dor se manifestou de maneira diferente da minha, transformando-se em comportamentos autodestrutivos. Ele se refugiava em relacionamentos superficiais, buscando fugir da realidade em festas e encontros com diferentes mulheres todas as noites. Ao voltar para casa, embriagado, ele me confrontava, exigindo que, mesmo sendo apenas uma criança, eu assumisse as responsabilidades domésticas que ele abandonara. Assim, mal tendo saído das fraldas, me vi encarregada do cuidado de minha irmã recém-nascida. Essa responsabilidade precoce moldou minha visão de mundo desde cedo, criando em mim uma sensação de proteção e apego à minha irmã que ultrapassava os laços familiares tradicionais. Cresci acreditando que ela seria não apenas minha irmã, mas minha melhor amiga. Mas quando ela cresceu um pouco mais, acabou se tornando uma cópia do meu pai. Eventualmente, ela se tornou a filha favorita dele, e eu fui completamente negligenciada. Ele me dava ordens para que sua filha mais nova pudesse viver uma vida boa. Eu tentei o meu melhor para seguir as ordens dele, apenas para chamar sua atenção. Se eu tentasse justificar meu fracasso em cumprir as tarefas, ele dizia que não falaria comigo a menos que eu agisse como uma boa garota. Por exemplo, uma vez eu tinha uma prova importante no dia seguinte, mas minha irmã decidiu dar uma festa em nossa casa. Ela me mandou organizar tudo. Mas eu não consegui. Ela reclamou com o papai, e ele me forçou a faltar à prova e a organizar a festa. No dia seguinte, ele inventava desculpa após desculpa para não me levar à sorveteria ou fazer qualquer atividade comigo. Houve uma vez em que me formei no ensino médio, e ele prometeu que iríamos pescar juntos. Bem, ele me encheu de falsas esperanças e, no fim, me deixou na mão mais uma vez. Eu não tinha ninguém além deles. Ele proibiu os parentes do lado materno de nos visitarem, e a família dele era tão ruim quanto ele. Não quero parecer completamente ingrata. Às vezes, ele me comprava roupas, mas sempre vinha com alguma condição, como limpar e lavar o carro. Isso nunca acontecia com minha irmã mais nova. Tudo isso começou quando eu tinha cerca de 4 anos de idade. Quando fiquei mais velha, trabalhava para meu pai e sua filha favorita. Houve momentos em que eu precisava comer as sobras do jantar porque a filha favorita do meu pai gostava do prato que havia sido feito. Meu pai apenas sugeria que eu me adaptasse, e os dois nunca deixavam de me lembrar que eu deveria assumir o lugar da minha mãe no cuidado da casa e deles. Minha mãe era a provedora da família, e como meu pai teve que ir trabalhar depois da morte dela, ele descontava raiva em mim, sem motivo. Eu não sabia que ele era um traidor naquela época, só pensava que ele estava triste por causa da mamãe e que era minha responsabilidade fazê-lo feliz. Quero dizer, vamos lá, não quero me gabar, mas eu era boa nos estudos e sempre tirava boas notas. Por outro lado, minha irmã nunca passou de anos sem recuperação, ela estava sempre ocupada com diferentes homens dia sim, dia não, assim como meu pai. Quando eu estava prestes a me formar, meu professor sugeriu que eu me matriculasse em uma faculdade que seria perfeita para minhas boas notas, embora fosse um pouco longe de casa. Minha casa, veja bem, não era um ambiente saudável, então eu queria me mudar.
Claro que meu pai não aceitou bem essa ideia. Ele dizia que alguém precisava cuidar deles, que eu deveria ficar e ajudar minha irmã a passar nos exames, e me acusava de ser ingrata. Mas eu fui inflexível e contei ao meu professor, na esperança de que ele pudesse convencê-lo. Eventualmente, meu pai concordou, mas pouco antes da minha mudança, ele declarou que não daria um único centavo para meu fundo universitário. Ele disse que estava economizando para minha irmã, para que ela pudesse entrar na melhor faculdade. No máximo, ele pagaria algumas despesas durante os primeiros meses até eu encontrar um emprego na nova cidade. Não foi uma surpresa para mim. Felizmente, eu estava indo para lá com uma bolsa de estudos. Depois de me mudar, minha vida melhorou. Fiz amigos, comecei um relacionamento e me destaquei nos estudos. Meu pai e minha irmã me ligavam de vez em quando, mas todas as conversas acabavam em reclamações, acusando-me de ser descuidada e egoísta por tê-los deixado para trás. Decidi vê-los cada vez menos. Ele sempre atribuía isso ao fato de eu ser adulta e querer passar mais tempo com meus amigos. Depois de alguns anos, consegui um emprego em uma grande empresa como consultora financeira. Contei a novidade, mas meu pai não demonstrou nenhum interesse, nem mesmo me deu parabéns. Por outro lado, minha irmã ficou com ciúmes porque ainda estava esperando se formar. Quando ela finalmente se formou, nem me convidou, dizendo que eu tiraria o brilho dela com meu grande trabalho chique, e meu pai a apoiou. Cerca de um mês depois, meu pai me ligou novamente, dizendo que não podia continuar trabalhando porque estava doente. Ele afirmou que, como sua filha, eu não deveria deixá-lo trabalhar nessa situação. Como eu tinha um emprego, eu deveria ser o ganha-pão da família, assim como minha mãe era. Perguntei por que minha irmã não podia ajudar com algum dinheiro, já que eu não via razão para ser a única responsável. Ele ficou furioso e disse que minha irmã era especial e ainda uma criança. Ela é apenas um ano mais nova que eu. Vamos lá, quem cresceu sem o amor de uma mãe fui eu, pensei. Recentemente, meu namorado me pediu em casamento e eu queria que meu pai me levasse ao altar. Então, decidi não discutir com eles e apenas concordei, com a condição de que minha irmã teria que me devolver uma boa parte do dinheiro assim que conseguisse um emprego ou algo assim. Depois que comecei a enviar dinheiro, ele foi mais gentil comigo em comparação com antes. Finalmente, decidi apresentar meu noivo e convidá-los para o meu casamento. Um dia, saímos para jantar na casa do meu pai para dar a notícia. Estava tudo bem, e meu pai ficou feliz por me levar até o altar. Minha irmã também estava sendo simpática e conversando com meu noivo. E tudo isso não era normal para eles, mas eu estava feliz de qualquer maneira, pois minha irmã nunca teve nenhum interesse na minha vida pessoal. No entanto, ela começou a me fazer perguntas sobre o casamento, e eu inocente estava compartilhando todas as informações com ela. Quando ela perguntou quem seria minha dama de honra e eu mencionei o nome de uma das minhas amigas, tudo desmoronou. Ela começou a chorar e correu para o meu pai, dizendo: "Papai, ela está sendo má de novo." Meu pai me olhou furiosamente, como se eu fosse a culpada por fazer sua filhinha chorar. Ela perguntou como eu pude fazer isso com ela, o que as pessoas diriam se descobrissem que minha irmã estava apenas como convidada no meu casamento. Tentei explicar que ela nem me conhecia o suficiente para ser minha dama de honra, mas a discussão continuou pelo resto da noite. No final, saí da casa deles dizendo que precisava de um tempo para pensar sobre isso direito. Foi um momento doloroso e confuso. Meu noivo disse que parecia que eles estavam tentando ser legais comigo, e sugeriu que se eu os quisesse em minha vida, talvez devesse dar uma chance a eles. Ele estava certo. Eles eram minha única família, e seria melhor tê-los ao meu lado no meu casamento. Então, liguei para meu pai e disse que minha irmã poderia ser a dama de honra. Também falei com minha amiga que seria a dama de honra originalmente e expliquei toda a situação. No final do dia, ela concordou e me garantiu que estaria sempre lá para mim, não importa o que acontecesse. Mas o ciúme da minha irmã ultrapassou todos os limites. Quando fomos convidados para jantar alguns dias depois, ela apareceu com um cara ao seu lado e anunciou que estavam noivos. Meu pai transbordava felicidade a noite toda, enquanto ela exibia seu anel como um troféu. Parecia que ele zombava da nossa presença,
como se eu e meu noivo fôssemos invisíveis. Foi uma noite dolorosa e desconfortável, onde o amor familiar parecia ter se perdido em meio ao egoísmo e à competição. Fui notada apenas quando meu noivo e o dela saíram, e eu fiquei lá sozinha com eles. Parecia uma cena dos velhos tempos, mas tudo se tornou sufocante. Meu pai, do nada, mudou o tom da conversa. Quanto você vai gastar no casamento da sua irmã? Era como se ele ignorasse completamente minha situação financeira e o fato de que minha irmã mais nova já havia usado o dinheiro da faculdade. Parei tudo. Por que eu pagaria pelo casamento dela? Perguntei. Expliquei que já estava arcando com meu próprio casamento e não poderia simplesmente bancar o dela também. Sugeri um casamento mais simples, dentro do cartório, mas isso só fez a situação piorar. Ela começou a chorar, dizendo como era injusto eu ter um casamento luxuoso enquanto ela teria que se contentar com algo menor. A discussão virou uma súplica, e minha irmã segurava meu pulso, implorando por um gesto de apoio. Sempre quis o melhor para você, irmã. Não deseja o mesmo para mim? Ela perguntou. Foi um momento difícil, onde as emoções se misturaram com ressentimentos antigos e a dificuldade de lidar com expectativas não correspondidas. Eu concordei relutantemente em ajudar, sem imaginar o que aconteceria. Meu trabalho paga muito bem, mas isso não significa que eu possa bancar outro casamento. Meu noivo também investiu muito no nosso casamento. Por alguns dias, tudo pareceu bem. Meu pai e minha irmã começaram a me ligar com mais frequência, discutindo detalhes do casamento. No dia em que escolhi meu vestido de noiva, meu pai e minha irmã estavam ao meu lado. Fiquei radiante por ter encontrado um vestido que combinasse tão bem comigo. Mas então, durante um jantar, meu pai deixou escapar que não me levaria ao altar no meu casamento. A razão? Minha irmã achou que isso tornaria o casamento dela menos especial, mais comum. Foi como se o mundo desabasse ao meu redor. Tenho me dedicado tanto a eles ao longo dos anos, e tinha acreditado que haviam mudado. Mas estava completamente enganada. Eles continuam sendo um grupo de pessoas egoístas e interesseiras que não merecem a ajuda de ninguém. Assim que ouvi aquelas palavras, não quis mais que se intrometessem na minha vida. Levantei-me da mesa e saí. No dia seguinte, tomei uma decisão difícil: excluí-los completamente do meu casamento. Disse que minha irmã não seria mais minha dama de honra e que não pagaria mais nada pelo casamento dela. Ela teve que cancelar tudo. Desisti de tentar construir um relacionamento com meu pai. Ele me faz sentir como se fosse apenas uma serva, vivendo para agradá-los e servi-los. Costumava me esforçar tanto, buscando seu amor, mas tudo era reservado para minha irmã. Agora vejo o quão equivocada estava em buscar seu afeto. Deveria ter agido antes, em vez de esperar por algo que nunca viria. Contei tudo para meus sogros e meu noivo, e eles me ouviram com uma paciência. Em um momento de vulnerabilidade, desabei na frente deles. Eu pensei que meu pai seria quem me levaria até o altar. No entanto, meu sogro me surpreendeu ao me abraçar e dizer que agora ele era meu pai e que caminharia ao meu lado pelos corredores. Esse gesto me emocionou profundamente, comovente demais para descrever. Minha sogra também me abraçou e me acalmou, dizendo para não me preocupar. Ela assegurou que não faltaria apoio familiar em nosso casamento, pois agora eles eram minha família, livre de qualquer toxicidade. Em contrapartida, meu pai e minha irmã reagiram com fúria quando souberam disso. Eles começaram a passar por dificuldades financeiras, já que eu não estava mais os ajudando financeiramente. Por isso, não conseguiam mais pagar os aluguéis e precisavam sair da casa onde moravam. No mês em que ficaram sem ter onde morar, eles tentaram entrar em contato comigo em minha casa, mas meu noivo recusou todas as vezes. Desesperados, apareceram em meu escritório tentando criar um escândalo para me humilhar. Por sorte, um segurança os expulsou antes que a situação se tornasse ainda pior. No entanto, eles não desistiram e acabaram invadindo meu casamento. Minha irmã chegou usando um vestido de noiva, claramente com a intenção de causar tumulto. Justo quando eu estava prestes a ler meus votos, eles gritaram: objeção, objeção. E começaram a me criticar e a me acusar de irresponsabilidade.
Foi um momento terrível, onde a tentativa deles de estragar meu dia especial mostrou o quanto sua toxicidade ainda persistia. Eles acharam que me deixando mal no meu casamento, tudo se resolveria. Mas mal sabiam eles que meus sogros conheciam muito bem o verdadeiro caráter deles. Quando não conseguiram provocar nenhuma reação dos convidados, vieram até mim, querendo me desferir tapas e insultos, dizendo que era o que eu merecia por não ceder aos seus caprichos. Meu noivo, cansado de tudo aquilo, segurou a mão do meu pai por trás, impedindo-o de me machucar. Enquanto isso, minha irmã tentou de forma desesperada trazer seu noivo para se casar ali mesmo, em vez de mim. A derrota nesse plano a deixou ainda mais enfurecida. Em um momento de irracionalidade, ela pegou uma cadeira do corredor e a atirou com força, quase acertando uma pessoa. O caos que se seguiu chamou imediatamente a atenção das autoridades, e a polícia foi chamada para controlar a situação, levando-os para a delegacia. Após esse episódio, meu casamento finalmente transcorreu em paz, sem mais interrupções. Foi um alívio poder celebrar esse momento especial sem a presença da negatividade que eles traziam consigo. Depois de toda essa turbulência, algo incrível aconteceu. Um dos tios do meu noivo, que trabalha como organizador de casamentos, teve um casamento cancelado de última hora em um de seus locais. Ele imediatamente se ofereceu para concluir nossa cerimônia lá. Foi um casamento na praia tão deslumbrante, superando todas as nossas expectativas. Cada detalhe se encaixou perfeitamente, e o sentimento de estar cercada por pessoas que realmente se importam comigo foi simplesmente maravilhoso. Após o casamento, embarcamos para nossa lua de mel no Havaí. A lua de mel no Havaí foi simplesmente espetacular e inesquecível. Desde as praias de areias brancas e águas cristalinas até as majestosas montanhas verdejantes, cada momento foi repleto de beleza e encanto. Os pôres do sol pintavam o céu com cores vibrantes, criando um cenário romântico e mágico. Explorar as exuberantes florestas tropicais, mergulhar em piscinas naturais e saborear a deliciosa culinária local foram experiências que nos encheram de alegria e admiração pela natureza. Cada dia era uma nova aventura, e a conexão profunda que compartilhamos como recém-casados tornou nossa lua de mel ainda mais especial e significativa. Foi uma experiência que ficará gravada em nossos corações para sempre. Desde que minha irmã e meu pai foram detidos, a incerteza e a preocupação têm sido meus companheiros constantes. Eu acreditava firmemente que o tempo na prisão seria breve para eles, que o peso do que haviam feito não seria suficiente para mantê-los atrás das grades por muito tempo. Então, chegou o dia da liberdade. Mas essa liberdade trouxe uma nova onda de preocupação. Sua primeira parada foi na casa do noivo da minha irmã, onde foram recebidos com rejeição e repúdio. A cena vergonhosa que causaram em meu casamento não passou despercebida, e até mesmo o noivo dela decidiu cortar todos os laços restantes. No entanto, a determinação deles não diminuiu. Decidiram então subir até minha casa, buscando uma forma de se conectar comigo, mesmo após todas as adversidades. A faxineira, inocente das circunstâncias, permitiu a entrada deles, acreditando que estavam ali para me ver. Eu, completamente desprevenida, estava do lado de fora, sem imaginar a reviravolta que aguardava à minha porta. Foi um momento de confronto inevitável com uma realidade que eu preferia não enfrentar, mas que agora estava diante de mim, exigindo uma resposta, uma decisão que teria consequências profundas. Quando retornei, deparei-me com eles já acomodados em minha casa, como se fossem os donos do lugar. Percebi que estavam escolhendo os quartos como se fossem deles. Como eu quis desfazer aquela cena surreal. Questionei-os com raiva sobre o que estavam fazendo ali, ordenando que saíssem imediatamente. Enquanto isso, eu não conseguia conter minha agonia, enviando mensagens urgentes para meu marido voltar para casa o mais rápido possível. Sabia que não conseguiria lidar com ele sozinha. Meu pai, em sua justificativa, culpava-me por sua prisão e a falta de um lar, dizendo que era minha obrigação como filha cuidar deles. Minha irmã, novamente, tentava apaziguar a situação com palavras suaves, pedindo para ficarem um pouco mais. Mas eu não podia aceitar aquilo passivamente. Meu pai, repetindo que eu era sua filha, desencadeou em mim uma explosão de emoções reprimidas. Eu o confrontei,
exigindo um motivo válido para dar-lhes qualquer tipo de consideração, quando ele nunca fora um pai presente em toda a minha vida. Ele nunca se importara o suficiente para garantir meu bem-estar. Sempre foi minha irmã, essa mesma irmã, que ocupou o lugar de destaque em seu afeto. E então, sem reservas, confrontei-o com a traição que descobri nos diários de minha mãe, sua infidelidade no trabalho e a decisão de trair não só minha mãe, mas toda a família. Apesar de tudo isso, ainda carregava em meu peito o desejo de ser amada por ele, uma necessidade que parecia cada vez mais distante em meio ao caos que se instaurava em minha vida. Cada vez que ele me abandonou ou usou para beneficiar sua filha favorita, eu me sentia como uma escrava. Disse a ele que o afeto que desejava dele foi encontrado no meu sogro, e que, honestamente, já não precisava mais dele. Duvido que ele saiba algo sobre mim, pois ele era apenas alguém que tornava minha vida miserável, com quem apenas compartilhava o DNA. Ele nunca soube das minhas conquistas acadêmicas, nunca esteve lá para mim. Tudo isso foi reservado para minha irmã, que nem sequer fez a faculdade. Ele não se importou ou tentou estar presente para mim, apesar de se atrever a me chamar de filha, quando nunca cumpriu seus deveres paternais. Acho que não tenho mais obrigações de filha com ele. Ele me perguntou se essa era a imagem que eu tinha dele durante toda a minha vida. Questionou onde eu estava quando ele precisava de ajuda. Ele ficou em silêncio quando mencionei que ele só vinha a mim quando precisava de dinheiro ou favores. Disse a ele que o passado é a razão pela qual sei que ele foi uma pessoa má todos esses anos. Se ele ensinou alguma coisa para mim, é que ele é um péssimo pai e alguém em quem não se pode confiar. Cometi o maior erro da minha vida ao acreditar que ele mudaria, ao ajudá-lo com dinheiro e tudo o que precisava. Mas isso acabou. Meu noivo apareceu naquele momento crucial e permaneceu ao meu lado. Expliquei ao meu pai que ele havia economizado dinheiro para a faculdade da minha irmã mais nova, mas ela nunca chegou a frequentar a faculdade. Ela usou o dinheiro para outras coisas. Disse a ele que não queria mais vê-lo aqui, não toleraria nenhum comportamento inadequado, e ameacei chamar a polícia se não fossem embora. Finalmente, partiram. Espero que esta seja minha última vez que os vejo, pois não quero mais lidar com essa situação. Passei anos nessa jornada e falhei, mas agora estou ansiosa para viver minha vida ao lado do meu noivo, deixando o passado para trás. Se passaram 2 anos desde que nos separamos durante aquela última discussão, tenho recebido notícias através de alguns amigos em comum da escola. Surpreendentemente, um deles até trabalha comigo no escritório. Por meio dessas conexões, acabei descobrindo que eles estão morando no barco que minha irmã comprou com o dinheiro destinado à sua faculdade. É um barco pequeno e desconfortável, mas minha irmã se recusa a vendê-lo. Enquanto isso, meu pai está em busca de trabalho, o que reflete a difícil situação em que eles se encontram. As discussões entre meu pai e minha irmã são constantes, e enfrentá-las é um verdadeiro desafio, pois parece que nunca conseguem encontrar uma trégua. A situação se torna ainda mais difícil para meu pai devido ao seu histórico criminal anterior, que está dificultando sua busca por emprego. Antes, ele trabalhava em uma empresa de gerenciamento de eventos, mas sua ficha criminal se tornou um grande obstáculo, especialmente depois de um evento mal-sucedido que manchou sua reputação. Enquanto isso, minha irmã não demonstra interesse em buscar uma forma de sustento. Ela simplesmente não segue as ordens e exigências, sem se preocupar em contribuir financeiramente. Quando meu pai tenta incentivá-la a procurar trabalho, ela o repreende, argumentando que o barco é dela e ameaçando expulsá-lo se ele não estiver à altura das expectativas dela. Além disso, não tenho recebido nenhuma ligação do meu pai, o que não me preocupa. Enquanto isso, minha irmã, cheia de raiva, procura maneiras de me incomodar. Ela tentou me ligar de diversos números diferentes, e quando a bloqueei em todos, ela recorreu a chamadas online para continuar me perturbando. Considerando a gravidade da situação, estou avaliando a possibilidade de obter uma ordem de restrição para garantir minha paz e segurança física. Infelizmente, eles fizeram de tudo para virar os membros da minha família contra mim com suas inúmeras mentiras cruéis, pintando meu pai como uma vítima e me transformando em um monstro aos olhos de todos. Suas ligações incessantes e mensagens nas redes sociais eram como uma tortura constante,
uma tentativa de me desestabilizar emocionalmente. E quando até a minha avó, que eu mal conhecia, apareceu do nada para me envergonhar, retratando-me como uma criança mimada em busca de atenção, eu sabia que era hora de compartilhar toda essa verdade com minha família e a família do meu marido. Felizmente, eles entenderam e me apoiaram incondicionalmente e agora, finalmente, esses tormentos cessaram. Estou esperançosa por uma mudança positiva a partir de agora. Acima de tudo, deixe-me compartilhar a boa notícia: estou grávida. Estou incrivelmente animada com esta nova fase da minha vida, e tanto minha sogra quanto meu sogro ficaram radiantes, oferecendo-se para estar ao nosso lado durante toda a gravidez para nos ajudar. É reconfortante saber que tenho esse apoio, especialmente considerando tudo o que enfrentei com minha família. A presença deles tem sido um verdadeiro alento, e meu marido também está totalmente ao meu lado, garantindo que nada de ruim nos afete durante esse período tão especial. Por outro lado, descobri que meu pai está tentando entrar em contato comigo. Não faço ideia do que ele pode querer agora, pois ele nunca me deu seu novo número de contato. Suspeito que tenha ouvido falar da minha gravidez e talvez queira se reconectar. No entanto, até o momento, não tive notícias dele. Um colega de trabalho me contou que ele está muito abalado por não ter conseguido entrar em contato comigo. Ele tentou se comunicar com minha colega também, mas ela respeitou minha privacidade e não compartilhou minhas informações. Além disso, ouvi dizer que minha irmã o expulsou do barco onde moravam quando ela encontrou um novo parceiro. Agora, meu pai está trabalhando em um emprego temporário e morando em um pequeno apartamento compartilhado. É uma reviravolta surpreendente nas circunstâncias da nossa família, mas estou focada em minha gravidez e no apoio amoroso que tenho ao meu redor. Então, ele está enfatizando o fato de que não verá seu primeiro neto, e isso o deixa muito chateado. Ele costuma chorar sempre que vê um colega de trabalho meu ou até mesmo meu marido em público. Alguns de vocês podem pensar que estou sendo dura neste ponto, mas acredito firmemente que isso é o mínimo que ele merece. As bases para essa situação foram estabelecidas quando eu era jovem, quando ele fez com que uma de suas filhas se tornasse uma escrava. Agora estou em um lugar feliz na minha vida, e não permitirei que forças negativas me afetem. Depois de todas as reviravoltas e desafios, cheguei a uma conclusão valiosa. Ao enfrentar as adversidades familiares, aprendi a importância de estabelecer limites saudáveis e de seguir em frente, priorizando minha paz e bem-estar. Agora, olhando para trás, vejo que cada desafio foi uma oportunidade de crescimento e fortalecimento. Agradeço pelo apoio e pelas lições aprendidas ao longo dessa jornada, e estou ansiosa para seguir em frente com gratidão, coragem e alegria, criando um futuro cheio de amor, felicidade e realizações. Não me sinto culpada pela situação atual do meu pai e não pretendo dar segundas chances, pois acredito que ele tenta se aproximar por motivos egoístas, especialmente agora que minha irmã o abandonou e ele novamente precisa de ajuda. Entendo a decisão da nossa protagonista de se distanciar de uma família tóxica após anos de negligência e abuso. É reconfortante saber que agora ela está cercada por pessoas genuinamente preocupadas com o seu bem-estar. Você acha que a protagonista agiu corretamente ao se distanciar, ou acredita que agora, com sua filha de ouro tendo deixado, o pai realmente se arrependeu de suas ações e merece uma segunda chance? Se você gostou dessa história, inscreva-se para não perder nenhuma novidade, e não se esqueça de deixar seu like. Um forte abraço e até a próxima!